Muito bom dia, meus amados irmãos. Graças ao Senhor por esse dia que Ele nos dá, um dia maravilhoso onde nós temos 24 horas para fazermos o que quisermos. Mas o nosso livre-arbítrio escolheu dedicar uma pequena porção desse tempo à palavra do Senhor. E você pode ter certeza, é a sua melhor escolha do dia. Porque esse conteúdo que vem para o nosso coração terá efeito para toda a eternidade. E que nós nos encontremos lá, na vida nova e verdadeira. Obrigada, Senhor Jesus, por ter nos trazido novamente à frente do pão da vida. Senhor, queremos nos alimentar, queremos nos nutrir, queremos nos sentir saciados, fortalecidos, revigorados e cheios de disposição. Com a Tua palavra. Amém. Muito obrigada por estarem todos aqui. Hoje é dia 11 de junho de 2022, sábado, último dia da semana. E nós vamos começar com o Salmo 129. É mais um cântico da peregrinação de Israel e fala sobre os dias de livramento. Desde a minha juventude, muitas vezes fui oprimido. Israel que o diga. Muito me angustiaram desde a minha mocidade, contudo, não prevaleceram contra mim. Sobre as minhas costas passaram o arado, e em minha alma calcaram longos sulcos. Irmãos, será que é pouco esse sofrimento, irmãos, que eles passavam? Será que foi tranquilo? Sobre as minhas costas passaram o arado. Imagina isso. É a sensação que eles tinham. Na alma, tinham calcado longos sulcos. Por quê? Porque eles eram escravos. Então, isso aqui é tanto no físico mesmo, as costas como se tivessem passado um arado, e a alma, o psicológico deles, profundamente abalado. O Senhor é justo. Ele me libertou das algemas dos inimigos. Sejam envergonhados e recuem todos os que detestam Sião. Sejam como o capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer, que não completa um punhado na mão do ceifeiro, nem uma braça para aquele que amarra os feixes. E ninguém declare ao passar: a bênção do Senhor esteja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esse salmo, irmãos, maravilhoso, é uma das muitas orações que Israel fazia enquanto tinha inimigos poderosos, inimigos que os ameaçavam a todo instante. Nesse caso aqui, eles estavam escravizados por Faraó, realmente. Então, era muito sofrimento, era muita hostilidade. E aqui no final, quando ele diz assim, ninguém vai poder declarar para o ceifeiro, né? Ninguém vai poder declarar para o ceifeiro: a bênção do Senhor esteja convosco. Por quê? Porque já não tem mais colheita, ou seja, Israel foi liberto, não há mais escravos para plantar e colher para o Egito. Então o ceifeiro não tem mais nas mãos nem um punhadinho, como ele falou aqui, ó, não completa nem um punhadinho na mão do ceifeiro mais. Por quê? Porque o Senhor já nos libertou.
É como se eles dissessem: hoje nós podemos plantar e colher para nós mesmos. Imagina quanto valor eles davam para isso, né? Depois de ficar longe da própria casa como escravos, poder voltar e poder reconstruir a vida. É um valor muito grande que se dá, que nós não precisemos perder para depois dar valor. Vamos hoje para Provérbios, vamos começar o capítulo 17 e agora o verso 1. Melhor é um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Por quê, irmãos? Porque a nossa alma, estando em paz, todo o nosso ser consegue buscar mais paz. Mas a alma atormentada caminha para a morte, com certeza. Então é melhor um pedacinho de pão, nem que seja seco, mas num lugar onde há paz, num lugar onde a família conversa, onde a família pode conversar até mesmo sobre os problemas, as dificuldades, até mesmo a fome. Como nós vamos fazer? Que solução nós vamos encontrar? Deus vai nos dar uma saída, vamos fazer uma oração. Hoje nós estamos passando fome, mas amanhã cedo o Senhor proverá. Do que uma casa cheia de abastança, com muita comida, muita carne, muita coisa gordurosa e brigas incessantes, onde não se tem paz nem para dormir, onde há o risco até mesmo de um matar o outro, enquanto o outro dorme, como a gente já viu em muitas famílias, né? No caso Richthofen, por exemplo, onde a filha matou os pais. Por quê? Por causa de dinheiro. Então, amados, nós precisamos entender que tendo o Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos, porque a paz é o próprio Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. Falei que a Richthofen matou por dinheiro. Na verdade, ela disse que matou porque os pais não deixavam ela namorar, né? É muito pior, ao meu ver, do que ter matado por dinheiro. É muito mais pérfido, muito mais perverso, é muito mais cruel. A vida dos pais foi muito mais desvalorizada por esse motivo. Então vamos agora para o Velho Testamento. Nós estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 8, o traslado da Arca da Aliança. Então o rei Salomão terminou o templo, terminou o palácio, agora ele vai começar a governar feliz, tudo já está organizado. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos, os líderes, as autoridades de Israel e todos os chefes das famílias israelitas para transportarem de Sião, a cidade de Davi, a Arca da Aliança de Yahvé. Todos os homens de Israel congregaram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês do ano, durante a festa desta época. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé e a tenda do encontro com todos os seus utensílios sagrados que nela ficavam e a levaram. Coube aos sacerdotes e levitas o transporte de todos os objetos sagrados. O que eles estão fazendo? A arca do Senhor ficava numa tenda. Lembra que isso incomodava Davi? Davi falava: como posso eu morar num palácio e o Senhor estar numa tenda? O Senhor, a Arca da Aliança, né? Então agora que Salomão construiu esse portentoso templo, ele vai agora transferir a Arca da Aliança para dentro do templo. O rei Salomão e toda a comunidade israelita que se havia congregado a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem conseguiram contar. Então, com certeza foi bem mais de 1000, porque até 1000 eles contaram e deixaram relatado para nós no primeiro sacrifício do rei Salomão. Com certeza, então, foi mais de 1000.
Por que eles estão sacrificando tanto? Por um lado, é em honra a Yahvé, mas por outro lado é por muito temor, né? Porque eles vão tocar na arca. Os sacerdotes transportaram a arca da aliança de Yahvé para o Debir, seu espaço reservado no Santo dos Santos dentro do templo, e depositaram a arca debaixo das grandes asas dos querubins. Deve ter sido uma cena linda, né, irmãos? De fato, as estátuas dos querubins tinham suas asas abertas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o traslado. Aqui está o segredo. Uzá morreu porque tocou na arca. Não pode tocar na arca, só pode tocar nas varas que são utilizadas para se transportar a arca. Esses varais eram tão longos que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser observadas do Debir, à frente do Santo dos Santos, mas não se conseguia avistá-las de qualquer outra parte. As pontas, né, ficavam tão longe que não se podia avistar. Dentro da arca estavam exclusivamente as 2 tábuas de pedra que Moisés, quando estava no Monte Horebe, tinha depositado na arca. No dia em que Yahvé estabeleceu uma aliança com os israelitas, depois de haverem sido libertos e partido do Egito. Interessante, irmãos, que o Senhor nunca permitiu que achassem a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança nunca foi encontrada. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Yahvé, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Yahvé. Então exclamou Salomão, e Yahvé disse que habitaria numa nuvem escura. Contudo, eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitares para sempre. Aleluia! A alegria do rei Salomão, essa deve ser a nossa alegria, o nosso objetivo também, fazer com que a nossa casa seja esse templo. A nossa casa é o templo de Salomão para Deus hoje. A nossa casa é o que nós edificamos para o Senhor vir e encher. Que coisa maravilhosa! Nós também edificamos um templo para o Senhor, a nossa casa. Em seguida, o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda a multidão se mantinha de pé. E o rei Salomão declarou: Bendito seja Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera a meu pai Davi, afirmando: Desde o dia em que fiz sair meu povo, Israel, do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel, para nela se construir uma casa onde estaria o meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve em seu coração o propósito de construir uma casa para Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel. Entretanto, o Senhor revelou a meu pai Davi: Planejaste edificar uma casa em homenagem ao meu nome e fizeste bem. Todavia, não serás tu, Davi, quem edificará este templo, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para o meu nome. Aleluia! E Yahvé fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Sucedi a meu pai Davi, e tomei posse do trono de Israel, como prometera o Senhor. Edifiquei a casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual se encontra depositada a aliança que Yahvé firmou
com nossos antepassados na época em que os fez sair da terra do Egito. Isso é importante a gente estar sempre lembrando, né? Por que a Arca da Aliança? É porque é uma aliança, né? Representa uma aliança e ali dentro dela está como se fosse um contrato. Esse contrato são as pedras com os 10 mandamentos. Aí o Senhor cumpre a sua parte do contrato e volta e meia nos pergunta: a sua parte está sendo cumprida? Aí então nós vamos ver agora a oração que Salomão fez, a oração de dedicação. Logo depois, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos em direção ao céu e orou. Irmãos, imagina isso. O rei Salomão, o poderoso de todo Israel, o que ele fez? Se prostrou. O que é se prostrar? Se prostrar é se lançar ao chão, é mais do que se ajoelhar, é se render realmente, é reconhecer a sua insignificância diante do poderoso Senhor. Então ele fez isso diante de todo Israel, ele se prostrou. Olha que maravilhoso, irmãos. E então ele orou: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti lá nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre toda a terra. Tu, que preservas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havias firmado, e o que disseste com tua boca, realizaste neste dia com tua mão. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, mantém a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao declarar: jamais te faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. Irmãos, olha a sabedoria do rei Salomão. Ele não falou somente: Senhor, cumpre a sua promessa de que haveria sempre um descendente de Davi no trono. Amém. Não! Olha aqui, cumpre a sua promessa como o Senhor falou. Haverá sempre um descendente seu no trono, Davi, se teus filhos tomarem cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações. É isso que a gente tem que sempre se lembrar. Nós costumamos ir só até antes do si. Quando chega no si, a gente não pronuncia, a gente faz de conta que a gente ignora, faz de conta que não existe, faz de conta, não. Essa parte aí, não. Só a primeira que é boa, só a parte de Deus que é boa, só a responsabilidade de Deus que é boa. A nossa não, a nossa Deus sabe, Deus entende, nós somos fracos, Deus sabe mesmo que não espera muito de nós. Será que é assim que Deus quer que nós façamos? Nós temos que dizer sim: Senhor, me abençoa, Senhor, como o Senhor prometeu, se eu cumprisse as tuas leis. Senhor, me abençoa, Senhor, porque estou cumprindo as tuas leis. Amém. Então Salomão continuou: agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, o meu pai. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te. Incomparavelmente menos esta casa que eu construí. Olha só, irmãos, o rei Salomão falando: os céus não podem conter o Senhor. Imagina então
essa casinha aqui, esse templo pequenininho, tão pobrezinho, tão humilde, será que pode conter o Senhor? Esse lugar aqui que eu fiz para o Senhor de todo o coração, mas é muito pequeno, é muito insignificante diante de Deus. Será que pode conter Deus? Como é maravilhoso Salomão, Senhor Jesus, que maravilha! Ele não falou, Senhor, olha o templo portentoso que eu construí para o Senhor. Olha, magnífico, é tremendo, Senhor. Vem para o teu templo magnífico, Senhor, que eu fiz para o Senhor. Não, ele disse, nem os céus são suficientes para o Senhor. Quem dirá essa pequena casa que eu construí? Ainda assim, inclina, Senhor, os teus ouvidos a essa oração e à súplica aqui do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Yahvé, Senhor meu Deus, atenta para o clamor e a prece que o teu servo Salomão faz hoje na tua presença. Outro detalhe é que Salomão não diz, atenta à oração do rei, Deus. Aqui é teu rei que está falando, Deus. Aqui é o rei do teu povo, Deus. Não. Aqui é quem que está falando com o Senhor? O teu servo. E Salomão está como? Prostrado, rosto em terra. Que cena maravilhosa! E os milhares de Israel estão ali na volta, escutando, observando, orando junto. Salomão foi exemplo sempre, por isso que ele foi esse homem poderoso. Não foi exemplo sempre, né? E depois a gente vai ver que, infelizmente, ele se envolveu com deuses estranhos. Mas aqui, nesse momento aqui, Salomão está perfeito. Aleluia! E ele continua, que teus olhos estejam observando dia e noite este templo, contemplando este lugar do qual afirmaste, meu nome estará presente lá. Ouve, portanto, o rogo que teu servo fizer, voltado na direção deste lugar. Então, Salomão compreendeu, Deus não vai morar aqui, como a gente ouve dizer hoje, né? Vamos lá na igreja ver Deus? Vamos lá como eu vi uma vez, né? Fui fazer visita numa determinada igreja, e aí o líder falou assim, que bom que vocês vieram ver Jesus. Mas Salomão tinha entendimento maior. Salomão falou, Deus não está aqui nesse templo que eu fiz, mas Ele olha para cá. Ele olha para cá. Aleluia. Ouve desde os mais altos céus, lugar da tua perene habitação, o clamor do teu servo de Israel, o teu povo, sempre que orarem, voltados para este lugar. E quando ouvires, conceda-lhes o teu perdão. Aleluia! Não é para conceder, conceda o desejo do coração deles, Senhor. Não, Senhor, conceda-lhes perdão. Nós precisamos de constante perdão. Se alguém pecar contra seu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve então no céu, opera e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre sua cabeça a sua própria atitude maldosa e inocenta o justo, retribuindo-lhe de acordo com a sua justiça. Esse versículo é poderoso demais, fala sobre nós podemos pedir a justiça de Deus. Deus faz justiça, Deus. Só que, no entanto, nós temos que nos lembrar que a justiça de Deus fará recair também sobre nós a parte em que estivermos errados. Eu vou até anotar esse versículo aqui, irmãos. Anotei aqui, eu vou preparar uma mensagem depois sobre esse versículo aqui, 1 Reis 8, 33. Depois meditem mais. Escuta no céu
perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze-o à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, se eles orarem neste lugar, louvarem o teu nome e se arrependerem de seu pecado por os teres afligido, escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e do teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir e rega com chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem e mofo, o ataque dos gafanhotos peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda, quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma palavra de oração ou prece por misericórdia for elevada a ti por um israelita ou por todo o Israel, teu povo, cada pessoa sofrendo com suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação. Que maravilhoso! Ouve dos altos céus o espaço da tua habitação. Salomão sabia que Deus não habita no templo feito por mãos humanas. Deus habita em todos os outros lugares, mas ele volta seus olhos para o lugar que foi erigido em honra ao seu nome. Perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração. És o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. Assim, o povo te amará com temor respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra que deste aos nossos pais desde o passado. Também, quanto ao estrangeiro, que não pertence à linhagem de Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, porque eis que ouvirão falar do teu magnífico nome, da tua boa e poderosa mão e do teu braço forte. Quando este povo vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus, espaço da tua habitação, e atende às súplicas do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra sejam esclarecidos quanto ao teu nome e passem a te amar e temer, como procede Israel, o teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o teu nome. Esse povo estrangeiro aqui, irmãos, somos nós também. Se o teu povo sair à guerra contra seus inimigos, pelo caminho que o enviar, e ele orar, voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em homenagem ao teu nome, escuta nos altos céus a sua prece e sua súplica e atende a sua causa. Quando tiverem pecado contra ti, pois não há ser humano algum que não peque, e ficares irado com a atitude deles, e os entregares nas mãos de seus inimigos, que os detenha e os leve como escravos para a sua terra, seja esta distante ou próxima, se lá na terra para onde forem levados cativos reconhecerem seus erros e se converterem, e em meio à terra do seu cativeiro te confessarem: pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, e se buscarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra dos inimigos que os tenham levado como escravos, e eles orarem a ti, Senhor, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, escuta, Senhor, dos altos céus, onde resides, a sua oração e a sua súplica,
e defende a causa do seu povo. Perdoa a tua gente os pecados cometidos contra ti e todas as revoltas e transgressões que tiverem praticado contra a tua pessoa. Faz com que eles encontrem graça diante de seus dominadores, de modo que recebam deles a necessária misericórdia, porquanto são o teu povo e a tua herança, são os que fizeste sair do Egito, daquela fornalha de fundição. Que teus olhos estejam abertos para contemplar a atitude quebrantada do teu servo e de teu povo Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem diante de ti. Pois foste tu que os separaste como tua herança dentre todos os povos da terra, como declaraste por meio de teu servo Moisés, quando o libertaste e fizeste sair do Egito nossos antepassados, ó Senhor e Yahvé. Como é que ele terminou a oração? Ó Senhor e Yahvé. E assim que Salomão acabou de dirigir a Yahvé, o Senhor Deus, toda essa oração e essa súplica, ele se levantou do lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para o céu, diante do altar de Yahvé, e se colocou de pé. Abençoou em alta voz toda a congregação de Israel, exclamando: Bendito seja Yahvé, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas promessas que transmitiu por meio de seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Vamos no próximo áudio concluir as bênçãos que são para nós. O rei Salomão está, Deus, através do rei Salomão, está abençoando o povo agora. Vamos prestar atenção. Que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco, como andou com nossos pais, que não nos abandone nem nos rejeite. Fazei com que de coração nos voltemos totalmente para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos aos seus mandamentos, aos decretos, às ordenanças que Ele prescreveu aos nossos antepassados. E que as palavras deste meu clamor ao Senhor tenham plena aceitação diante de Yahvé, o nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da sua vontade atender o pleito do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus e que não existe nenhum outro. Quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Pronto, aqui ele terminou a oração. A oração que abençoou o povo com o quê? Com Deus ouvindo sempre o que o povo clamasse, ouvindo e trazendo para cada um conforme a sua necessidade individual. Então, Deus nos atende de uma maneira personalizada. Deus nos atende de acordo com a nossa necessidade. Mas a nossa necessidade, muitas vezes, não é o que nós desejamos. É como quando estamos doentes. Às vezes, nós precisamos tomar uma injeção. A nossa necessidade é uma injeção, mas nós não queremos. No entanto, o Senhor faz para cada um conforme a sua necessidade, porque o Senhor visa a vida, o Senhor visa o amadurecimento, o Senhor visa o crescimento, o Senhor visa o bem
dos seus filhos? Então o rei e todo o Israel, unido a ele, ofereceram sacrifícios diante de Yahvé. Para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu ao Senhor, o rei Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Deste modo, o rei e todos os israelitas consagraram o templo a Yahvé. No mesmo dia, o rei Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava em frente do templo de Yahvé, a casa do Eterno, e ali ofereceu o holocausto, que são os sacrifícios totalmente queimados, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, uma vez que o altar de bronze que estava diante de Yahvé era pequeno demais para conter todo o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Assim também eu vejo, irmãos, que o mundo, a terra, toda a humanidade é pequeno demais para conter o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Que sacrifício grandioso! Olha esse sacrifício aqui pequeno, insignificante que Salomão fez. 120.000 ovelhas, fora os bois. Ele ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. É um sacrifício insignificante diante do que o Senhor Jesus fez por nós. Ele se derramou, se deixou derramar por amor a nós. A terra é pequena para conter um sacrifício desses. Louvado seja o Senhor. Nesta ocasião, Salomão celebrou festa dos tabernáculos e todo Israel com ele. Houve uma grande assembleia com multidões vindas desde Lebo-Ramá, entrada de Ramate, ao norte, até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito ao sul. No 8º dia, Salomão despediu o povo e enviou cada pessoa de volta ao seu lar. Todos rogaram as bênçãos de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas felizes e com o coração repleto de esperança por todo o bem que Yahvé fizera a seu servo Davi e por todo o Israel, o seu povo. Aleluia! Até aqui, amados irmãos, que dia maravilhoso, que dia grandioso Israel teve a honra de presenciar, de participar. Realmente foi maravilhoso demais. Imagina o dia, então, do grande encontro com o Senhor, né? Onde todas as nações serão julgadas. Imagine esse dia. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós estamos em Atos e hoje nós vamos ler Atos 7, a partir do 54, a execução sumária de Estevão. Aliás, ontem nós concluímos aqui. Ontem nós concluímos a morte de Estevão, fiquei profundamente emocionada. Eu passei o dia pensando e meditando nessa questão de Estevão, desde o início, né? Estevão estava pregando para uma multidão, então os líderes religiosos que já não estavam gostando, porque a sinagoga estava perdendo muitos membros, diminuindo o número de membros na sinagoga. Então eles pegaram Estevão e levaram à força, né? Não digo à força, porque provavelmente ele disse, não precisa usar de força, eu vou em paz, né? Então levaram ele lá para o Sinédrio, para a reunião dos grandes da religião. E lá nessa reunião, fizeram uma reunião para saber o que faziam com Estevão, que estava causando muito prejuízo, né, para a sinagoga. Então Estevão foi lá, ele teve a oportunidade de falar, porque era um tipo de julgamento, então
ele pôde falar em sua defesa. E quando ele falou em sua defesa, ele descreveu todo o caminhar de Deus, da bênção se aproximando, a bênção seria o Messias, até que o Messias chegou, e aí ele falou duramente com esses homens: vocês são duros de coração, vocês são incircuncisos, vocês são pessoas horríveis, vocês resistem ao Espírito Santo, até quando vocês vão fazer assim? Então a gente vê que foi o próprio Senhor Jesus falando ali através de Estevão, falando não no sentido de ofender esses homens, mas no sentido de desespero. Se convertam ao Senhor Jesus. E aí então pegaram Estevão. Eu fiquei dentro daquela cena, irmãos. Eles pegaram Estevão e foram levando para fora. Estevão já sabia que a sentença dele era apedrejamento. Quando pegaram ele, quando ele estava falando, ele já sabia. Então foram arrastando não, ele foi caminhando como ovelha muda para o matadouro. Então ele foi, levaram ele para fora da cidade de Jerusalém, porque não podia matar dentro da cidade. Então imagina ele fazendo todo esse caminho e sabendo: estou caminhando para a morte, estou caminhando para o martírio. Mas o coração dele cheio de Deus, porque antes mesmo dele sair do templo, ele disse: eu vejo o céu aberto e eu vejo o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus, ele está de pé à direita de Deus. Então o Senhor se levantou. Então eles taparam os ouvidos e daí eles foram arrastando Estevão, levando Estevão, conduzindo Estevão para fora da cidade. Mas Estevão já estava com essa visão: o Senhor está em pé. Os céus se abriram e o Senhor está em pé. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí ele foi levado para fora da cidade. E lá o que aconteceu? Eles fazem uma roda, põem a pessoa no meio da roda, lançam a pessoa ali no meio da roda, né? Jogam a pessoa no meio da roda. E Estevão ficou no meio da roda de pé. Aleluia! Estevão ficou de pé. E começou o apedrejamento. E não são pedrinhas, irmãos, pedrinhas de jogar 5 Marias. Não, são pedras realmente com o intuito de matar. Ninguém mata com uma pedrinha do tamanho de um morango. É para matar com pedras que realmente causam ferimentos que levam à morte. Pedras que quebram ossos. E ele começou a ser apedrejado de pé até que não suportou mais, caiu de joelhos e disse: Senhor, recebe o meu espírito. E em seguida e o apedrejamento continuou e ele disse: Senhor, perdoa esses homens, perdoa esses meus irmãos, perdoa, Senhor. Senhor Jesus. Imagino Estevão sendo recebido pelo Senhor do outro lado. Hoje nós vamos ler o capítulo 8. Saulo persegue a igreja. Então Estevão deu início à vida de Saulo, que depois será o nosso amado Paulo de Tarso. Porque ele estava ali presente. Ele atendia as roupas de quem apedrejava. Então, a ponto de terem de tirar as suas capas para poderem apedrejar. Por quê? Porque é um trabalho realmente que requer esforço, apedrejar uma pessoa até a morte. É terrível. Que coração duro. Que coração duro. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, amados, a gente vê que a igreja do Senhor Jesus teve que se esparramar, fugiram por toda a região, né? Eles tiveram que sair fugidos para não serem mortos. Só os apóstolos ficaram ali em Jerusalém.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Imagina, irmãos, pegar o corpinho de Estevão. Senhor Jesus, realmente o pranto por esse martírio deve ter sido muito grande. Imagina pegar o corpo de Estevão, o estado em que devia estar. Senhor Jesus. Mas Estevão estava num lugar muito melhor. Aleluia. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando os homens e as mulheres para jogá-los no cárcere. Então Saulo, por zelo aos seus chefes da sinagoga, por zelo, podemos dizer, por zelo a Deus, porque ele achava que isso era o correto, isso era ele ser fiel a Deus, nem que eu tenha que matar por ser fiel a Deus. Parece que não faz muito sentido, né? Mas para a consciência dele, nessa época, fazia sentido. E ainda assim, com tamanha crueldade, ainda era amor ao eterno. Por isso que eu digo sempre, né? Adianta falar, Deus, Deus, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. Mas da boca da pessoa não sai o Senhor Jesus. Senhor Jesus, não. É Deus, Deus, Deus. Saulo também. Saulo nessa época aqui era Deus, Deus, Deus acima de tudo. Deus, 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 Deus. E o Senhor Jesus? Estava no coração de Saulo? Não. Então Saulo tinha salvação? Não. Mas Deus ia dar um jeito. Saulo, você me ama? Então espera aí, que eu já vou mostrar para você qual é o caminho para você chegar a mim. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que Filipe realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que Filipe ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Então, esses sinais e maravilhas acompanhavam os apóstolos justamente para isso, justamente para que eles recebessem a atenção do povo. Deus dava credibilidade a eles através dos sinais e das maravilhas. Hoje em dia, o Senhor, se quiser, Ele dá sinal e maravilha. No entanto, hoje em dia, o nosso testemunho já é suficiente, porque o Espírito Santo habita em nós e trabalha convencendo as pessoas que nos ouvem. Nós fazemos a nossa parte e o Espírito Santo é que completa, ou melhor, Ele é que inicia e completa a obra. Um mago em busca de poder. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população da cidade de Samaria. Esse mago se dizia poderoso, se dizia notável. E todas as pessoas, desde as mais simples até as mais ricas, davam grande crédito a esse mago e falavam assim: este homem exerce um poder divino chamado o grande poder. Irmãos, um parêntese aqui. Esse mago que se chamava Simão, ele dizia para as pessoas que ele era o representante de Deus na terra. Ele falava isso. Mas nós sabemos que não é Yahvé que ele representava, né? Ele representava outro Deus, mas ele dizia que era representante de Deus na terra. E muitos seguiam esse homem, pois eles vinham sendo iludidos por esse homem já fazia muito tempo, por causa das artes mágicas que ele fazia. Ele era um feiticeiro.
Contudo, o que aconteceu? Quando Filipe pregou para o povo as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, o povo creu em Filipe e todos foram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão, esse mago, esse feiticeiro, da mesma forma, ele também creu e também foi batizado. E ele acompanhava com muita curiosidade a Filipe por toda parte. Ele ficava observando e contemplando perplexo os grandes sinais e as grandes maravilhas que Filipe realizava. Nós vamos parar aqui. Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Já ficou muita coisa, porque eu falei demais. Então amanhã nós continuamos. Nós vamos ver ainda esse mago mais para frente. Então amanhã a gente continua. Fiquem todos bem. Louvado seja o nome do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Eu fiquei muito emocionada hoje com a oração de Salomão, o fato de Salomão, um grande, poderoso rei, se prostrar rosto em terra, mostrando para o povo. Ele dizia assim: Deus, aqui está o teu servo, Senhor. Ele não dizia: aqui está o teu rei. Ó Senhor Jesus, que humildade, que época de ouro, né? De Salomão. Meus amados, vamos orar e amanhã a gente tem uma nova leitura, né? Cada leitura para mim está sendo cada vez melhor, graças ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo tanto que o Senhor nos deu na leitura de hoje. Senhor, fala com cada um, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um. Assim como o nosso amado rei Salomão orou a ti, que o Senhor ouça a oração de cada um e faça a cada um conforme a sua necessidade. Senhor, também hoje nós fazemos a mesma oração. Vem, Senhor, suprir a necessidade de cada um que está aqui ouvindo, Senhor. E que essas palavras da leitura da Bíblia sejam vida para cada um deles. Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa com vida, com força, com disposição, com coragem, com fé. Senhor Jesus, levanta, Senhor Jesus, homens e mulheres poderosos na terra, por terem uma procuração do Senhor Jesus, por serem fiéis àquilo que o Senhor determinou que cada um cumpra. Amém. Aleluia, louvado seja o nome de nosso amado Senhor Jesus. Amanhã nos reencontraremos, se assim Ele o fizer.